muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Mar. Eu sou Porlane Santos e nós estamos iniciando mais um TV Mar News nessa manhã de segunda-feira, dia 25 de maio. A gente já está se aproximando do finalzinho do mês de maio, a gente chega já no mês de junho. E a gente lembra, inicia sempre o programa lembrando a você que está nos acompanhando que se você precisa sair de casa, mas não quer perder a nossa programação, não tem problema algum. É só baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação da palma da tua mão. Nós também estamos passando ao vivo no portal Gazeta Web, então acessa www.gazetaweb.com e além de você poder ficar por dentro da programação da TV Mar, também vai poder ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece aqui no nosso país, no nosso estado e no mundo inteiro. E vale a gente lembrar que nós também estamos nas redes sociais, então segue a gente lá no Instagram, também no Facebook e acompanhe a gente através do nosso canal do YouTube. Lá você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e matérias especiais também. E a gente inicia amanhã lembrando sempre que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apvida. Aquele plano de saúde completíssimo, com cobertura odontológica, que dá para toda a família e que cabe muito bem no teu bolso. Então, pensou em plano de saúde, pensou em Apvida. E olha só, segunda-feira, às 8h41 da manhã, vamos dar uma passada então lá na Gazeta Digital para a gente ver o que rendeu matéria, destaque para esse final de semana, o jornal do final de semana. Vamos conferir então, abrindo aqui na sua telinha, www.gazetadealagoas.com e a gente vai ficar então muito bem informado sobre o que rendeu destaque para o final de semana. Quebradeira no estado, o comitê criado para gerenciar crise durante pandemia não sai do papel. Bolsonaro sobre STF, não vou enfiar o rabo entre as pernas. Falta de políticas públicas. Mais infectados pelo coronavírus, negros são 80% das vítimas da violência em Alagoas. E a gente tem aqui outras informações acessando o portal, o jornal Gazeta de Alagoas. Com bastante informações, é só então vocês acessarem. Desemprego, pedidos de seguro crescem 25% aqui no nosso estado. Sindicatos também reagem a congelamento de salário no estado. E a gente tem aqui também informações a respeito do movimento no aeroporto, que teve um recuo de mais de 95%. E isso tudo você pode acessar então lá na Gazeta Digital, www.gazetadealagoas.com.br. E olha só, a gente vai iniciar a manhã de hoje falando sobre um fenômeno que aconteceu lá em São Miguel dos Milagres, que deixou toda a população de lá assustada. É que fortes rajadas de vento atingiram o município nesse domingo. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos esclareceu que o fenômeno não se trata de tornado ou algo semelhante, mas de ventos associado à nebulosidade. O fenômeno deixou um rastro de destruição e prejuízos e a gente mostra aí na sua telinha esses vídeos. O Nailton caiu à frente e da Tânia arrancou um bocado de telha, quebrou tudo. O ciclone passou bem ali em cima. Aqui no restaurante, graças a Deus, não fez nada. As coisas da barraca onde voou. Levantou os negócios que jogou longe. Pocou fio ali, ó. Tudo faltando energia aqui. Pegou fogo em tudo. Mas graças a Deus aqui no restaurante não aconteceu nada. Mas o pessoal da vizinhança aqui, no seu Nailton, o portão dele, aquela parte de coqueiro da frente arriou. Negócio da gota. Acabou de passar aqui um mini ciclone aqui em Porto. Vale a gente lembrar, que nós estávamos sob o aviso meteorológico exatamente por conta da formação dessa nebulosidade. O que se trata é uma onda de leste que atingiu principalmente o estado de Pernambuco e também o norte do nosso estado, que foi exatamente isso o que aconteceu. Essas ondas de leste, elas formaram, essa onda de leste, então, formou a nuvem chamada cumulonimbus e ela, quando vem exatamente com todo esse pacote, trazendo rajadas de vento, raios também, e foi exatamente o que aconteceu lá no município de São Miguel dos Milagres, tá bom? Mais uma vez o vídeo aí na sua telinha mostrando esse rastro de destruição por conta da ventania causada por esse fenômeno que aconteceu neste domingo lá no município de São Miguel dos Milagres.
Pois é, gente, olha só, e a gente volta a falar então sobre a situação da pandemia do novo coronavírus. Muitas pessoas, é claro, têm utilizado o álcool para se proteger, para fazer a higienização das mãos, também de superfícies. Mas é necessário ter muito cuidado na utilização desse produto, porque pode haver aí queimaduras e outros incidentes. A gente vai ver a matéria de Mara Almeida. Ele tem sido um dos protagonistas durante a pandemia do novo coronavírus. Bastante usado para prevenir a Covid-19, o álcool em gel é um forte aliado, mas é preciso tomar cuidados ao utilizá-lo. O álcool, tanto em gel como na forma líquida, ele é uma substância inflamável e merece o cuidado. Com a pandemia, a gente tem percebido o uso mais frequente dessas substâncias, né? Então, quando for usar essas substâncias na pele, passe um tempo, espere a substância evaporar. Se for o álcool em gel, passe um tempo para perder aquela sensação de viscosidade da pele do gel, para você depois entrar em contato com a fonte de calor, como um isqueiro, um fósforo, por exemplo. O álcool em gel, junto com uma fonte de calor, pode gerar acidentes, como incêndios e queimaduras. O álcool em gel ele é mais viscoso. Se você jogar o álcool em gel no chão, por exemplo, ele vai se espalhar mais devagar. A evaporação dele também é mais devagar e a queima dele também é mais lenta. O álcool líquido, por sua vez, ele se espalha mais rapidamente, aí ele sofre uma combustão mais rápida. Outra diferença que a gente pode falar também é que a chama do álcool em gel, nos primeiros segundos, ela é pouco perceptível. Então, você pode já estar se queimando e não perceber. A chama do álcool em gel pode durar por mais tempo e, por isso, requer mais atenção no uso dentro de casa. É importante deixar o produto longe de isqueiros, cigarros, fósforos e fogão. Primeiro, se você for usar na sua pele, faça preferência do álcool em gel, porque ele foi feito para ser usado na pele, que ele danifica menos a pele. O álcool líquido, você dê preferência para fazer a asepsia de superfícies. O álcool em gel, quando você for colocar, por exemplo, na palma da mão, coloque só a quantidade necessária para espalhar na mão, não precisa exagerar. As crianças, por exemplo, elas são muito curiosas, né? E elas têm o hábito de copiar o comportamento dos adultos. Então, não deixe o álcool em gel, por exemplo, num local acessível para a criança, porque elas podem pegar, colocar na mão e vocês nem ver, ou até ingerir e causar uma intoxicação, que é outro acidente que a gente pode também ocasionar com álcool em gel, tanto a queimadura, que aumentou muito nessa fase, como a intoxicação. Se você estiver em casa, dê preferência a lavar as mãos, porque é mais seguro, é eficaz, da mesma forma é eficaz como o álcool. Inclusive, se as suas mãos estiverem sujas, com terra, a lavagem da mão vai fazer tanto a asepsia como a limpeza. A limpeza o álcool em gel não faz. E caso aconteça algum acidente, a tenente indica o que deve ser feito. A primeira coisa que você pode fazer é colocar o local que foi queimado embaixo da água corrente em temperatura ambiente. Não use nenhuma substância caseira como pó de café, manteiga, creme dental. Não coloque gelo diretamente na pele porque pode danificar. Não estoure bolhas, elas são sinais que a queimadura já é de 2º grau. Não retire tecidos aderentes à pele. E se for necessário, ligue para o Corpo de Bombeiros se você sentir que ainda há necessidade. Através do telefone 193, nossos atendentes vão passar as orientações necessárias e, se precisar, vamos mandar uma guarnição até o local. Tá ótimo, é isso. Pois é, gente, a gente acompanhou aí os cuidados que a gente deve adotar com o manuseio do álcool, seja ele em gel ou líquido, tá bom? E a gente vai agora ao vivo com Mara Almeida, que também está chegando, passando mais informações pra gente. Mara, bom dia para você. Bom dia também ao nosso repórter cinematográfico, Márcio Andrei. Bom dia, Porlane, bom dia a você aí de casa, muito obrigada pela sua companhia nesta manhã de segunda-feira, nesse comecinho de semana, né, aqui junto com a gente no TV Mar News. Isso mesmo, Porlane, a gente começa o nosso primeiro vivo falando que as pessoas que têm medidores internos em suas casas, em suas residências, podem fazer a própria leitura lá do medidor de energia e enviar para a Equatorial. Quem explica muito melhor para a gente essa nova medida é o Daniel Sampaio, ele que é executivo de relacionamento da Equatorial.
Equatorial Alagoas. Bom dia, Daniel. Seja muito bem-vindo aqui ao TV Mar News. Obrigada pela sua presença. É isso mesmo, Daniel? As pessoas que têm esses medidores de energia internos podem realizar esse serviço? Isso. Bom dia, Mara. Bom dia a todos. Exatamente. Por padrão, né, os medidores eles são externos. Né, eles têm que estar do lado de fora da residência com livre acesso aos leitoristas. E aí até fazendo parêntese e homenageando essas pessoas, não só os leitoristas, como todos os profissionais, né, que estão aí na ponta, né, exercendo suas atividades nesse momento de isolamento. Então, para quem tem um medidor externo, os leitoristas continuam colhendo a leitura normalmente. Para quem tem a medição interna, né, e quando o leitorista não consegue ter acesso, a gente, atendendo até uma orientação da ANEEL, a gente oferece essa ferramenta, que é a autoleitura. Né? E é bem simples, basta entrar no nosso site, no www.equatorialalagoas.com.br, vai lá na agência virtual, vão ter algumas opções, você escolhe solicitação de serviços, e lá na solicitação de serviço ele vai pedir o código único, que é um númerozinho que tem no canto superior direito da fatura, e o CPF. E aí tem informação, leitura informada pelo consumidor. Aí lá o consumidor, ele coloca o número do medidor, a leitura e uma foto do medidor para a gente confirmar. E é só enviar e a gente já faz essa validação. Só um detalhe importante, tá? Essa informação da leitura, ela tem que ser dada 2 dias antes da data normal de leitura. Aí você pergunta, Daniel, e como é que faz para saber quando é que vão ler a minha energia, né? Lá na fatura de energia, no boletozinho, tem lá, data da próxima leitura. Verifica essa próxima leitura, então 2 dias antes faz essa leitura e encaminha para a gente. Por exemplo, vamos supor que a próxima leitura lá esteja para o dia 10 de junho. Então, no dia 8, o cliente vai lá, né, colhe a leitura, o número do medidor, a leitura e a foto, manda para a gente e a gente faz essa confirmação e a fatura com base nessa leitura. E é muito importante fazer essa coleta de leitura, por quê? Para evitar um possível acúmulo de consumo, porque senão vai ser faturado pela média dos últimos 12 meses, né, e pode gerar um acúmulo lá na frente. Então é interessante que nesse momento, né, quem tiver esse medidor interno nos informe para evitar esse tipo de situação. Eu queria até que a gente, se possível, Daniel, pudesse explicar para o pessoal de casa sobre essa questão desse acúmulo por média. Vamos explicar para o pessoal de casa, porque a ANEEL ela também ofereceu essa opção, né, para as pessoas. Isso, exatamente. Quando não se consegue colher a leitura normal, né, no mês, normalmente por essa situação de medidor interno, né, que o leitorista não consegue coletar essa leitura, a gente pega a média dos últimos 12 meses e com base nessa média gera o consumo dessa fatura. Então, para evitar esse tipo de situação, o que pode acontecer? De repente o cliente ele consumiu mais do que aquela média. Ainda mais nesse momento de isolamento social em que muitas pessoas estão na sua residência, né, a tendência é consumir mais. Então, como vai ser cobrado pela média, essa diferençazinha vai ser cobrada depois quando a gente coletar a leitura. Uma outra situação, a gente sabe que alguns estabelecimentos comerciais estão fechados nesse momento. Então, quando você coleta pela média, vai pegar também o período em que ele estava funcionando. Então, também termina vindo um pouco maior do que, de fato, houve consumo, né? Que esse ajuste depois só vai ser feito lá na frente. Mas é importante a gente ter acesso a essa leitura no mês, né? Para evitar esse tipo de situações. Ou seja, é muito melhor que as pessoas elas informem, né, essa leitura para que seja uma leitura correta, que siga realmente a realidade, né, do consumo. Exato, porque aí evita qualquer tipo de situação, né, lá na frente de um acúmulo de consumo, como eu tinha falado. E quanto às pessoas que têm os leitores externos, alguma coisa mudou? Não. Nós continuamos com os nossos leitoristas em campo, seguindo todas as orientações da Organização de Saúde, né, todos os cuidados, as precauções. Então, inclusive para os condomínios, a gente pede também para que dê livre acesso, porque o único local que o leitorista vai é apenas até o quadro de medição, ele não tem acesso com os consumidores. Então, para esses locais onde tem um acesso ao medidor, a gente continua colhendo a leitura normalmente. Quem já teve a fatura, né, faturada por média, pode fazer essa mudança para esse autofaturamento, se assim a gente pode falar? Pode. Na verdade, o autofaturamento não pode. O que ele pode fazer, caso ele queira fazer o ajuste da sua conta, é entrar em contato com a nossa central no 0800 082 0196 e solicitar a retificação com base na leitura que ele informar. A autoleitura já não pode mais, uma vez que a fatura já foi emitida. Certo. E é importante que quem está em condições nesse momento pague, né, essa fatura de energia em dia. Isso é muito importante, porque senão lá na frente vai acontecer um acúmulo de débitos, né? E aí vai ficar complicado até para efetuar o pagamento. E como é que a Equatorial está funcionando nesse momento, que a gente está passando de pandemia? Como é que está sendo esse funcionamento? Olha, Mara, nós temos nossos canais digitais disponíveis, né?
Temos o site, o www.equatorialalagoas.com.br. Temos a nossa central de atendimento no 0800 082 0196, que é gratuita, 24 horas por dia, todos os dias da semana. Nós temos o WhatsApp, por meio da nossa assistente virtual Clara, no telefone 2126-9200, basta se comunicar lá com ela, também temos alguns serviços lá oferecidos. E temos o nosso e-mail, o al-comercial@equatorialenergia.com.br. Então, quem precisar entrar em contato nem precisa se preocupar, né? Isso, da sua residência, enfim, de onde você estiver, na comunidade da sua casa, você pode entrar em contato conosco a qualquer momento. Daniel, vamos então reforçar como o pessoal pode fazer esse autofaturamento aí, quem tem um medidor interno em casa. Entra no site www.equatorialalagoas.com.br, vai na nossa agência virtual, seleciona lá a solicitação de serviços, coloca o código único, que é o númerozinho que tem no canto superior da fatura, junto com o CPF, seleciona leitura informada pelo consumidor e registra lá, coloca lá a leitura, o número do medidor e uma fotozinha do equipamento. Facinho. Bem e fácil, vai ter acesso simples. à sua fatura correta, né, com a medição correta. Exatamente. E evita qualquer tipo de situação aí na frente. Exato, muito obrigada. Bom dia, tá, Daniel? Obrigada pela presença aqui no TV Mar News. É isso, Porlane, é isso, pessoal de casa, viu? Quem tem medidor interno pode sim solicitar, né, essa medida e essa função da Equatorial Alagoas. Mas se você tem o seu medidor externo, não precisa se preocupar que a Equatorial ela está fazendo essa medição normalmente, tá certo? Com imagens de Márcio André, eu volto com você aí no estúdio, Porlane. Muito obrigada pelas suas informações, Mara. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar, gente. E olha só, a gente tem mostrado aqui ao longo dessas semanas, né, como é que está a situação de outros países diante dessa pandemia do coronavírus. E a gente conversou, acredito que tem mais ou menos mais de um mês que a gente conversou com Marcos Amorim, ele que está em Michigan, é um morador de Michigan, brasileiro, mas mora lá em Michigan. E ele acabou nos passando algumas informações sobre a situação dos Estados Unidos e hoje a gente volta a conversar com ele também para saber como é que está a situação por lá, atualizando. Marcos, muito bom dia para você. Bom dia, Porlane, bom dia a todos que nos acompanham de manhã. Então, Marcos, os Estados Unidos já está chegando aos 100 mil mortos, né? Como é que está a situação no país aí e especialmente também aí em Michigan? Então, como você falou, né, a gente está chegando no quase 100 mil mortos aqui no país e assim, aqui em Michigan nós já temos o lockdown desde o começo de março, né? A gente iniciou o lockdown aqui na segunda quinzena de março e tinha prazo para terminar, mas aí como os números ainda não tinham mostrado muita evolução, foi se estendendo e na última sexta-feira a governadora ela estendeu um pouco mais ainda, então a gente vai continuar até o dia 12 de junho, a princípio. Apesar de ter melhoras agora nos números, né, eu tenho notado uma redução do número de casos aqui no estado e também de mortes, mas mesmo assim, por precaução, ela resolveu estender um pouco mais para que não volte a ter toda aquela onda novamente que o estado estava passando. Você tem notado que essa medida também tem sido adotada em outros estados aí nos Estados Unidos? Então, praticamente todos os estados estavam com alguma restrição, né? No início, a grande maioria deles estavam com lockdown e aí foram relaxando à medida que os números foram mostrando uma evolução. Michigan, por exemplo, ele chegou a ser o terceiro estado em número de casos aqui, né? Falando mais ou menos no final de março, começo de abril. Então, o Michigan estava no terceiro lugar no país. Hoje, a gente já está em 8º, né? Então, teve uma melhora. Ontem, por exemplo, foi registrado um recorde de número positivo, né? De óbitos. Foram apenas 5 pessoas que faleceram aqui no estado. É um bom resultado. Claro, a gente não quer perder ninguém, mas comparado com o que nós tínhamos há poucas semanas atrás, já é uma melhora significativa e com certeza o impacto, isso daí é impacto também de todas as ações que têm sido tomadas, né? Com a Exatamente. população.
Marcos, você tem percebido que toda a população também tem ajudado, está engajada exatamente nesse cumprimento das medidas que devem ser adotadas para evitar a expansão da pandemia? Olha, falando aqui por Michigan, eu tenho observado, assim, eu tenho percebido bastante, o pessoal aderindo bastante, né, às recomendações de ficar em casa. Aqui na minha casa, por exemplo, só eu tenho saído, minha esposa não sai de casa desde o dia 23 de março, só para ter uma ideia. Nem meu filho. E eu saio assim uma vez por semana para ir em mercados para fazer compras e às vezes leva até 2 semanas dependendo de como a gente está aqui em casa. E quando eu saio para a rua, assim é visível o número pequeno de pessoas que tem circulando, né? E sempre mantendo também o distanciamento, o pessoal usando máscaras, quase que 100% das pessoas, luvas, então tem assim, o nível de conscientização eu acho que pelo menos aqui no estado tem sido bastante positivo, assim. Você tem acompanhado a situação aqui do nosso país, Marcos? Sim, eu acompanho, até porque a minha família toda está no Brasil, né? Então, eu acompanho. Me preocupa bastante. Meu pai, por exemplo, ele trabalha no mercado. Ele já é uma pessoa de quase 70 anos de idade, tem 67 anos. E mesmo assim ele continua trabalhando. E com certeza é uma coisa que me preocupa bastante. Mas, assim, não tem muito o que fazer, né? A gente viu que os voos aqui do Brasil para os Estados Unidos estão proibidos, né? Você consegue fazer um panorama de como que o país está sendo enxergado aí nos Estados Unidos? Essa determinação do presidente aqui dos Estados Unidos foi nesse final de semana, né? Que ele anunciou que todos os voos seriam banidos até que, vamos dizer, o Brasil não oferecesse risco mais para os Estados Unidos. Isso já era um assunto que vinha sendo tratado há algum tempo, já o Trump já vinha fazendo esse tipo de, vamos dizer, ameaça há algum tempo, né? Acho que por volta de até um mês atrás, mais ou menos, ele teve uma reunião com o governador da Flórida, que é onde grande parte dos brasileiros vão para lá, né? E naquela ocasião o governador falou, olha, nesse momento eu não vejo necessário, não acho necessário a gente fechar a fronteira com o Brasil, mas claro que assim, a qualquer momento que a gente possa ver algum tipo de risco para a população, essa ação pode ser revista, né? A qualquer momento. Então, até pelo número de casos que o Brasil tem reportado nas últimas semanas, eu acho que acabou levando a isso se concretizar. E como é que vocês têm visto, como que os moradores aí dos Estados Unidos têm visto as medidas do presidente Donald Trump? Olha, assim, eu acho muito parecido até com o que o Brasil vem passando também, né? Tem muita resistência de algumas pessoas, tem grupos que é totalmente contra essa questão do lockdown. Outras pessoas já, assim, vamos dizer, aderem com mais naturalidade. Mas, por exemplo, aqui no estado de Michigan, acho que por volta de um mês atrás, teve até um protesto armado no Capitólio, onde fica a governadora de Michigan, né? Pedindo a reabertura do mercado. Então, assim, por esse é um ano de eleição aqui nos Estados Unidos, né? Agora em novembro vai ter uma eleição presidencial. Então, a posição do presidente, claro, ele quer abrir a economia o quanto antes, porque isso aí está afetando bastante a economia. Então, só para ter uma ideia, o índice de desemprego no país, antes da pandemia, ele estava girando em torno de 3% a 4%, não chegava a 4%, e hoje a gente já está falando em 14%, quase 15% de desemprego. São 40 milhões de americanos que já perderam o trabalho, né? Então, assim, é significativo. E a previsão é que, pelo menos até o final do ano, esse número não seja menor do que 11%. Essa é a perspectiva
aqui. Então, com certeza isso gera também algum impacto e pressão por parte do governo para que ele não seja tão impactado nas eleições também, né? Entendi. Marcos, a gente tem aí alguns estados que se encontram em pior situação do que os outros aí nos Estados Unidos. O mesmo acontece aqui também no país, aqui no Brasil, né? Mas eu queria saber como é que fica a situação das pessoas que não têm um poder aquisitivo maior, as pessoas que não têm acesso à saúde, né? A gente sabe que a saúde aí nos Estados Unidos não é pública. E vocês conseguiram perceber como é que foi o impacto dessa pandemia nessa comunidade mais pobre aí no país? Como você falou, o sistema de saúde aqui nos Estados Unidos ele é um pouco diferente do Brasil, né? A gente não tem um sistema público de saúde aqui. Então, assim, quando uma pessoa acaba sendo infectada ou precisa de um atendimento, os hospitais eles não podem negar atendimento para aquela pessoa, mesmo que ela seja uma pessoa de baixa renda. Mas o que acontece é que essa pessoa vai ficar pagando a conta o resto da vida, né? Eles fazem um acordo com essas pessoas e ele pode ficar pagando o quanto ele puder por mês, por exemplo, 10, 20, 50 dólares por mês, mas ele tem que ficar pagando isso daí e a dívida ela se estende até o resto da vida. O governo, ele assim como o Brasil também, ele teve o ajuda emergencial para essas pessoas, né? Então, por exemplo, as pessoas tiveram rendas inferiores no ano passado, o critério foi em relação à renda do ano passado, né? Que você declarou no imposto de renda desse ano. Então, as pessoas que, vamos dizer, tinham uma renda menor, eles receberiam até $1.200 por mês por cada integrante da família, né? E no caso de pessoas que estão trabalhando, né? E também para casais que têm filhos, $500 por filho, por criança. Porque também as crianças não estão indo para a escola, então esse foi o auxílio que foi dado no primeiro momento. Eu não sei se tem planos de estender esse auxílio ou o que. Eu sei que os Estados Unidos eles já ofereceram acho que em torno de 3 trilhões de dólares em ajuda emergencial, né, para a população. Qual que você acha que vai ser, qual é a perspectiva para os próximos dias, os próximos meses aí nos Estados Unidos? Dá para sentir, dá para arriscar algum palpite? Então, eu acho que a tendência, o que eu tenho percebido, né, é haver um relaxamento do lockdown, e aí as coisas começarem a funcionar aos poucos, né? Então, aqui em Michigan, por exemplo, apesar da governadora ter estendido o lockdown até o dia 12 de junho, alguns setores já teve algum certo relaxamento. Então, todos os estados aqui nos Estados Unidos, de certa forma, já estão relaxando um pouco essa questão do lockdown. Porque também acho que o governo não sei se não tem condições ou não tem interesse de estender muito esses recursos, né? Então a ideia é começar as coisas a funcionar, mas claro, não vai ser uma coisa rápida, vai ser uma recuperação muito lenta, né? Quando iniciou isso daí, a perspectiva do Trump era que assim que passasse tudo isso, a economia voltasse onde parou, né? Rapidamente. Mas não é o que a gente está percebendo. Se você pudesse deixar um recado para os brasileiros, o que você diria? Olha, eu sei que é uma situação difícil, assim, as pessoas precisam trabalhar e a gente sabe da necessidade de cada um, né? E ainda mais no Brasil, onde a diferença de classes sociais ela é muito grande. Então, é compreensível essa vamos dizer, o comportamento da população querendo trabalhar ou não aderindo ao lockdown, ao isolamento. Mas, assim, eu diria que o que as pessoas puderem fazer para que reduzam a exposição ao vírus, eu acho que é o principal que a gente tem que ser feito nesse momento, né? Porque não tem um tratamento cientificamente comprovado ainda, não tem uma vacina aprovada, então
E o sistema de saúde a gente vê cada vez mais ficando sobrecarregado com o número de pessoas. Né? Então, assim, o principal não é nem tanto a letalidade da doença, claro, ela também é letal, ela também tem o seu índice de periculosidade, mas o principal mesmo é o sistema de saúde que hoje atravessa uma situação crítica, né? Que não consegue dar assistência para todo mundo. Então, assim, o quanto menos pessoas forem infectadas, melhor. Então, se você tem condições de ficar em casa, se você tem condições de manter as suas atividades trabalhando de casa, eu acho que seria o melhor a fazer, né? Evitar aglomeração, evitar festas, evitar ir à praia, essas coisas assim que está ao alcance de todo mundo. Uhum. Marcos, em relação ao uso da cloroquina e da hidroxicloroquina, como é que está aí a situação? A recomendação para... Aqui, lá no começo, foi uma coisa que o Trump levantou, né, do uso da cloroquina, mas isso foi logo deixado de lado porque não teve nenhuma comprovação científica da eficácia da medicação, né? Então, o órgão que regula os medicamentos aqui nos Estados Unidos, eles já emitiram nota, já tem no site deles, inclusive, que não é recomendado utilizar o uso dessa medicação fora do ambiente hospitalar, né, e com acompanhamento médico. Então, assim, é uma coisa, eu não vejo esse assunto sendo tratado aqui, para ser bastante sincero. Eu vejo mais o pessoal procurando uma solução com uma vacina, né, o quanto antes, né. Então, no começo se falava que nesse ano de 2020 nós não teríamos vacina nenhuma, porque até passar por todo o processo de desenvolvimento, fase de testes com pessoas, e, enfim, levaria muito tempo. Hoje já se fala que até o final desse ano nós teremos uma vacina disponível para a população, né? Então, isso é o que eu vejo falar aqui. Esse assunto da cloroquina, para ser sincero, eu não vejo falar em lugar nenhum mais aqui. Ok, Marcos, muito obrigada mais uma vez pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se falar em qualquer outra oportunidade e espero que seja numa situação melhor, tanto aí para o teu estado, ou para o país em que você está morando, como aqui para o Brasil, tá bom? Um abraço. Com certeza, também eu espero para todos aí também. Ok, até a próxima. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho com muito mais informações para vocês.